minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Diga bem forte. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Por nós escolhemos Deus, né, para servirmos, nossa vida se torna diferente. A gente deixa aquela vida, aquele velho homem para trás, e agora nos tornamos uma nova criatura, e tudo fica diferente, tudo tem que ser diferente na nossa vida. Então, que você possa ser diferente a cada dia, possa estar buscando seguir os caminhos de Deus, seguir o que você tem aprendido na palavra de Deus, e que a sua vida possa ser diferente, que as pessoas possam ver você uma pessoa diferente. Amém? Vamos louvar a Deus com nossas palmas, com nossas vozes. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços, amor. Hoje eu quero estar, te dar o meu amor. Preciso desse amor. Jesus é tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois essa vida por mim. Graça é tudo que eu preciso. Jesus é tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços, amor. Agora me realizar, tudo diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, a vida mudou. Digo que quero estar. Hoje eu quero estar, te dar o meu amor. Preciso desse amor. Jesus é tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois essa vida por mim. Graça é tudo que eu preciso. Jesus é tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar nos braços de amor. Agora que quero estar, tudo diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, a vida mudou. Eu quero estar, assim agora que quero estar, tudo diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, a vida mudou. Eu quero estar para sempre, tua presença me sonha. Eu me fora de tempo, eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Agora que quero estar, tudo diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, a vida mudou. Digo que quero estar para sempre, agora me quero estar. Tudo diferente, Senhor. Não sou mais o mesmo, a vida mudou. Digo que quero estar para sempre. Vou ser diferente agora que Cristo vive em nós, Cristo vive a cada dia em nós. Que possamos
crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Ele vai bem forte. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Sim, eu amo a mensagem da Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Suas vozes para isso agora. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Feche seus olhos. Se você desejar agora erguer a sua voz numa oração de louvor e adoração ao Cristo que vive em você,
Você pode fazer isso nesse momento. Erga bem alto a sua voz. E numa oração, adore, celebre, louve, engrandeça o nome desse Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, Pai. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo. Se você pode declarar que Cristo vive em você, você tem a maior bênção que alguém pode receber sobre a face da terra. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Aqueles que podem declarar dessa maneira, dizem amém. Amém. Graças a Deus. Pode tomar assento. A maior graça que alguém pode receber é esse privilégio de se tornar a casa de Deus. Cristo habitando na nossa vida, Cristo fazendo morada no nosso ser. Em determinado momento da caminhada, Paulo rogava ao Senhor por uma necessidade e não era contemplado pelo Senhor, mas recebeu uma resposta de Deus para aquele seu pedido, e a resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta. A minha graça sobre a sua vida é o bastante. Para quem acha que o que tem é pouco, se você tem Jesus, saiba pela boca do próprio Deus que você já tem o bastante. É a graça de Deus sendo realidade sobre a sua vida, e ela já é o bastante. Ela supre as nossas necessidades, ela supre o que é essencial na nossa vida para nós continuarmos a caminhar. Então, que a cada dia você tenha essa alegria e essa gratidão no seu coração, e saber que a sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor fez com que você se tornasse essa casa de Deus. E com muita alegria você pode diariamente repetir essa verdade, essa declaração: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que Deus assim abençoe a sua vida. Quero convidá-los para lermos a palavra de Deus
no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e também o versículo 10. Vamos ler juntos esses versículos? Está sendo projetado, vamos lá? Honra Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Existem várias maneiras de nós honrarmos ao Senhor. E uma delas é através dos nossos bens, através dos nossos recursos. Eu sei que esse tema é um tanto quanto polêmico, né? Pelo que temos visto acontecer nos nossos dias, um certo abuso quando o assunto é igreja e dinheiro, né? De maneira que muitos já têm uma grande resistência e até mesmo pensam que o fim último da igreja é dinheiro, né? Arrecadar dinheiro, juntar dinheiro. Mas na verdade não é. Não deveria ser como temos visto, né? As igrejas numa ganância muito grande no que diz respeito a dinheiro. A igreja não existe para arrecadar dinheiro. Essa não é a razão da existência da igreja. Mas porque somos uma comunidade, temos necessidades em comum. A igreja, então, como comunidade, tem necessidades em comum, como essa luz que nos serve, essa aparelhagem de som, a limpeza, água, copo descartável, e aí você pode fazer uma lista de necessidades em comum que temos, uma vez que nós nos tornamos igreja. E Deus, na sua infinita sabedoria, ainda antes de existirmos como igreja da maneira que somos, só naquele contexto do Velho Testamento, sinagoga, Ele já havia estabelecido a importância de também honrarmos ao Senhor com os nossos bens, para que essas necessidades comuns fossem supridas, né? E é desse jeito que acontece. É através da minha oferta, da sua oferta, é através do nosso dízimo que a causa é mantida. Tudo aquilo que gera despesa em nome da causa é mantido através das nossas ofertas. Mas além disso, a Bíblia fala categoricamente, de maneira muito clara, que nós podemos e devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Estamos diante do texto bíblico, estamos diante de uma ordem, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. É uma ordem clara de Deus, expressa na palavra de Deus para o seu povo, naturalmente. Então o povo de Deus deve compreender que recebe essa ordem da parte de Deus, de que devem honrar a Ele com os bens e com as primícias do rendimento. Primícias quer dizer a primeira parte. Então, quando a gente deseja dedicar algo a Deus, a gente precisa dedicar a primeira parte. A gente precisa e deve dedicar o melhor a Deus. Quando mais novo, lendo lá a história de Caim e Abel, eu ficava intrigado, porque Deus havia recebido de bom grado a oferta de um e rejeitado a oferta de outro. E aí, depois de crescer um pouquinho, estudar um pouco mais, a gente percebe que a oferta se confunde com o ofertante. E não somente a oferta de Caim foi rejeitada, mas o próprio Caim. A oferta de Caim era uma expressão de si mesmo para Deus, do que ele dava para Deus. E da mesma maneira, a oferta de Abel. Então, assim a gente aprendeu a razão. E hoje não é diferente. A Bíblia, quando fala de oferta, quando a Bíblia fala de dízimos, a Bíblia ela tem uma série de instruções de qual deve ser o contexto da contribuição. A Bíblia diz que não deve ser por constrangimento, não por obrigação, mas deve ser com alegria. E só é possível contribuir com alegria quando a gente tem uma compreensão espiritual dessa expressão de culto a Deus. Quando a gente
tem um entendimento menor do que é o devido, não faz sentido contribuir, não é? Porque a gente acha que está dando para pastor, não é? A gente acha que é um sacrifício, está dando do que é próprio, quando na verdade o dízimo a gente aprende que é aquilo que Deus nos manda devolver de tudo aquilo que Ele nos dá. Então o dízimo eu não dou para Deus, eu devolvo porque já é dele. O dízimo é devolução e oferta é aquilo que eu dou pela minha generosidade. Então é necessário compreender cada um desses pontos, a fim de que o exercício de vir trazer algo e consagrar a Deus seja aceito por Ele. Porque imagine alguém fazer um sacrifício de tirar algo do bolso, trazer por constrangimento e ainda não ser aceito. Imagina, ele fez um sacrifício de tirar aquilo do bolso, ele não queria dar, ele achou que aquilo ia ficar faltando em outra área da vida, mas aí por obrigação, constrangido, ele vem e traz, e no mundo espiritual Deus está dizendo: olha, eu não recebo de bom grado essa sua oferta. Era melhor que você não tivesse trazido. Então, não faz sentido realmente quando a gente não tem a compreensão espiritual. Porque a igreja é de Deus. E Deus determinou sustentar a igreja através de pessoas. Mas Ele não depende exclusivamente de mim ou de você para sustentar essa igreja. Deus pode fazer o que quiser para levantar os recursos necessários para a manutenção da sua obra. Por isso que eu e você possamos buscar compreender qual é o significado espiritual de consagrar a Deus os dízimos e ofertas. A compreensão de que o dízimo não é algo que eu dou, mas é algo que eu devolvo. Porque eu por inteiro pertenço a Deus. E é Deus quem me dá todos os recursos. E Ele determina que a primeira parte de 10 eu devo consagrar a Ele. O dízimo deve ser das primícias, consagrar ao Senhor. E as ofertas, conforme eu propor no meu coração, pela minha generosidade, pela minha gratidão do que Deus tem feito. Então, se você ainda não tem esse nível de compreensão, não se preocupe em dar, se preocupe em orar, conversar com Deus, pedir que Ele mesmo, pelo seu Espírito, trabalhe no seu coração, para que quando chegar o seu dia de vir também trazer a sua oferta, você o faça com a compreensão espiritual devida e faça realmente com alegria, sabendo que você está tendo o privilégio de participar do sustento da obra de Deus através daquilo que Deus tem lhe dado. Mas essa prática, ou essa ordem de Deus, é também acompanhada de uma promessa. Ele diz: se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Era o que o pessoal precisava para a sobrevivência. A gente pode ler esse texto e pensar logo no carro zero, modelo mais caro, né? Eu vou dar para Deus, é o que a gente tem ouvido por aí, né? Eu vou dar para Deus, então vou conseguir trocar de carro, eu vou comprar a casa mais bonita de bairro do Piraí. Não. Aqui o celeiro e o reservatório de vinho estavam ligados com aquilo que era alimento de subsistência deles, né? A necessidade deles. E Deus está prometendo suprir as nossas necessidades. Na verdade, a gente não dá para receber, a gente dá porque tem recebido. A gente devolve porque tem recebido, porque temos testemunhado que Deus é bom. Amém, igreja? Deus é bom, Deus tem cuidado de nós. Por isso, com prazer, com alegria no coração, nós devolvemos e nós damos com generosidade. E é isso que nós iremos fazer, mas hoje eu quero inverter. Antes eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você que tem sido instrumento de Deus para sustentar essa causa. Mas também eu quero orar por você que por alguma razão não tem contribuído. E da mesma maneira, pedir que Deus possa trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração, dando-lhe os recursos, dando-lhe a compreensão, dando-lhe o que você realmente necessita para ser participante da obra do Senhor. Pai querido, nós
quando nos preparando para esse momento de consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, conscientes de que mais do que dinheiro, o Senhor deseja que consagremos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas habilidades, os nossos dons e talentos ao Senhor. Nós queremos a Deus suplicar a Deus a ajuda do Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo de Deus, para que tenhamos, ó Deus, a compreensão da grandeza necessária, a fim de que sejamos, ó Deus, participantes da obra e o fazendo, ó Pai, com a compreensão correta e com alegria no nosso coração, sabendo, ó Deus, que através dos nossos bens, através das nossas habilidades, dons e talentos, nós estamos, ó Deus, honrando ao Senhor. Queremos, ó Deus, ser um povo que Te honra para além dos lábios, para além das declarações. Queremos ser um povo, ó Pai amado, que Te honra na vida, na prática do viver diário. E para isso, ó Deus, pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, dando-nos essa compreensão de que o dízimo é uma devolução. Devolvemos aquilo que não nos pertence, que já de antemão, antes do Senhor nos dar, o Senhor já tem determinado que deve ser consagrado para a obra do Senhor. E da mesma maneira, Deus, ofertamos, porque somos gratos pelo Teu favor diário, pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos para conosco. Que o Senhor nos faça crescer em compreensão, para que possamos, alguns de nós, continuar participando e vivendo, a Deus, essa realidade da provisão diária do Senhor, no que diz respeito às nossas necessidades. Mas, ó Deus, se porventura alguns ainda não têm compreendido a importância desse ato de culto ao Senhor, que, ó Deus, o Senhor, por bondade e misericórdia, esteja trabalhando nesses corações e nessas mentes, fazendo-os, ó Deus, compreender da maneira devida, não fazendo-os simplesmente por constrangimento trazer, mas dando-lhes, ó Deus, a compreensão desse ato de culto, para que, assim que for possível, façam com alegria no coração. E, ó Deus, aproveitamos esse momento para rogar pelos nossos irmãos, alguns vivendo a realidade de desemprego, nesse momento tão delicado do nosso país. Ó Deus amado, tem misericórdia, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, que o Senhor esteja ordenando a sua bênção, ó Pai, de tal maneira que também, por provisão do Senhor, portas se abram e esses irmãos sejam recolocados no mercado de trabalho para sustentarem assim a sua família. Pedimos o Teu favor, gratos pelo que o Senhor tem feito, gratos a Deus pela roupa que vestimos, gratos a Deus pelo café da manhã, pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor nos dá, gratos a Deus porque temos o abrigo de uma casa, uma cama para dormir e outros recursos para viver, reconhecendo a Deus que tudo é provisão cuidadosa do Senhor para nós. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você poderá consagrar a Deus dízimos e ofertas e, acima de tudo, consagrar a sua vida a Deus. A obra do Senhor, em determinado momento, Jesus disse, é grande. A necessidade de trabalhadores é tão grande quanto o tamanho da seara. E talvez você seja um trabalhador quase que aposentado, né? Achando que já fez tudo que tinha para fazer, sem estar atento como pode servir com seus dons e talentos na obra do Senhor. Que nesse momento você também esteja refletindo sobre isso. Quanto você pode ser útil na obra do Senhor e também consagrando a Ele. Senhor, eis-me aqui, usa o meu tempo, usa minhas habilidades, usa os meus dons, usa, Deus, a minha vida para a obra do Senhor. Cantemos ao Senhor.
sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não me importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Chamar as crianças para que venham daqui à frente. Nós vamos despedir as crianças. Todas as crianças podem vir aqui à frente. Vou chamar a Cristiane aqui à frente também. Isso. Vou pedir que a Cristiane esteja orando pelas crianças, pelo culto infantil, mas que ela também esteja orando a Deus pelo nosso país. A Cristiane tem conversado comigo sobre essa necessidade de nós nos dobrarmos diante de Deus, rogando o Senhor pelo nosso país, um momento tão difícil que a gente vive em todos os aspectos, do nosso país, infelizmente.
E é muito importante que nós, enquanto povo de Deus, estejamos clamando ao Senhor, rogando ao Senhor, para que Ele opere nos corações, para que Ele intervenha na nossa realidade. Então nós vamos fazer isso nesse momento. Curva sua fronte, juntamente com a irmã Cristiane. Roguemos a misericórdia de Deus sobre o nosso país, roguemos a intervenção de Deus sobre a nossa realidade. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Pedir aos irmãos para levantarem as mãos em direção às crianças, né? Abençoando a vida delas. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, em palavras, Senhor, os pensamentos e atitudes. Devemos colocar diante do Senhor a vida de cada criança, Senhor. Ó Pai, que elas possam ser ministradas agora, Senhor Deus, pelas professoras, Pai. Nós não sabemos o que vai na casa de cada um, o que acontece em cada família, mas o Senhor sabe, Pai. Por isso, Deus, fala o coração de cada uma, Senhor. E também usa, Senhor Deus, a Milena, usa, Senhor Deus, a Raquel, Senhor Deus, para abençoar a vida dessas crianças, que elas possam ser usadas pelo Senhor, Pai. Da mesma maneira, Senhor Deus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial pela nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia de nós nesse lugar, Pai. Nós ainda estamos aqui, Senhor. Nós precisamos do olhar do Senhor. Olha para nós, Senhor Deus. Olha o que está acontecendo. Olha o que os homens estão fazendo com o país, com tudo que o Senhor criou, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Cuida dos teus servos aqui, Senhor. Eu sei que nós não somos daqui, mas nós ainda estamos aqui e carecemos do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, Pai, no dia da Bíblia, Senhor Deus, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Nós cremos nisso e nós rogamos ao Senhor que o Senhor cuide da nossa nação enquanto nós estamos aqui, da nossa cidade, Senhor Deus, do nosso estado, Senhor. Toda essa crise que se instalou, o Senhor é poderoso, Senhor Deus, para fazer esse quadro mudar, Senhor Deus, em favor dos teus servos, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que a oração dos justos, Senhor Deus, faz muito seus efeitos. Nós cremos que nós estamos orando para o Deus vivo, Deus que pode fazer milagres, Senhor Deus. Mesmo que o homem diga que é impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que nós servimos, é o Deus que pode mudar esse quadro, Pai, é o Deus que pode acabar com essa corrupção no nosso Brasil, Pai. É o país que nós amamos, é o país que nós nascemos, é a cidade que nós moramos, é o estado que nós moramos. Precisamos do Senhor. Pai, cuida do nosso Brasil, cuida de nós, que nós possamos a cada dia estarmos orando, Senhor Deus, pela nossa nação, que é a nação onde nossos filhos moram, é a cidade onde nossas crianças moram. Pai, ore por nós, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, as crianças podem ir para o culto infantil. Abra, acesse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Já há algumas semanas nós temos meditado na Palavra de Deus no Evangelho de João. O propósito nosso é uma revisão dos Evangelhos, para que o Evangelho faça uma revisão em nós, os evangélicos, né? E assim possamos ser homens e mulheres de fato que vivem conforme o Evangelho, de fato que vivem segundo o coração de Deus. Capítulo 9 do Evangelho de João vai começar dizendo: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver convosco no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura, e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo.
Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o que estava acostumado a ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: não, apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora curado à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esse? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: sabemos que é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos o significado que está vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os seus olhos? O homem lhe respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir, tendo ouvido uma vez? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim, és o discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecado, pretende nos ensinar? E então o expulsaram da sinagoga. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Jesus afirmou a eles: se vocês fossem cegos, não seriam culpados.
Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Eu gostaria de, nesse texto que acabamos de ler, certamente Deus já vai falando ao nosso coração, fazer alguns destaques que julgo pertinentes, importantes para a nossa caminhada. O texto começa falando de um homem cego de nascença. Logo no versículo 2 nos fala da pergunta feita pelos discípulos sobre a realidade daquele cego. Quem pecou para que esse homem já nascesse cego? E essa pergunta revela uma crença da época, de que se alguém nascesse com esse problema, era sinal que ele mesmo havia pecado ou que os seus pais haviam cometido algum pecado. E por isso esse defeito físico seria uma forma de pagar pelos pecados. É difícil, de imaginar que eles acreditassem que o feto pecasse já no interior da sua mãe. Então provavelmente essa crença era mais dirigida aos pais, Ele já nasceu cego porque os seus pais pecaram. Mas é interessante como Jesus ele quebra essa crendice da época. E ele vai dizer que ele nasceu cego não porque tivesse pecado ou porque os seus pais tivessem pecado, mas para que nele a glória de Deus se manifestasse. Mas ainda assim, no primeiro momento, fica parecendo que Deus então fez com que esse homem nascesse cego para que manifestasse nele a sua glória. E aí, estudando um pouquinho a respeito, a gente vê que a melhor tradução para esse texto, segundo os estudiosos, seriam: já que ele nasceu cego, ou porque ele nasceu cego, a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. E isso é muito interessante, porque fazendo um paralelo com a nossa vida, às vezes nós temos os nossos defeitos de nascença, não somente fisicamente falando, mas aquelas condições que nos acompanham, como eu já citei aqui a de Paulo, que ele se referia como um espinho na carne. Às vezes temos um espinho na carne, e esse espinho na carne faz com que nos sintamos menores. Não há na nossa cultura essa mesma crendice de que os nossos espinhos na carne, todos eles são produzidos por pecados que cometemos ou que os nossos pais cometeram, mas ainda assim temos uma crendice que os nossos espinhos na carne são porque não somos tão bons, são porque não prestamos e cometemos determinados erros, são porque Deus nos esqueceu ou nos abandonou. Não, é fatalidade, São coisas que acontecem na vida e, a despeito do nosso entendimento ou incapacidade de entender, não podem mudar a verdade sobre Deus. Não podem mudar a verdade sobre Deus. Voltando um pouquinho mais para a gente falar um pouco sobre essa verdade sobre Deus, vai dizer que Jesus, ao caminhar, viu um cego de nascença. Foca aí no verbo, Viu um cego de nascença. O texto mais adiante vai nos dizer que as pessoas identificaram aquele cego como alguém que vivia a mendigar. E qual é a realidade de alguém que vive a mendigar? Vive à margem da sociedade. Vive ali sentado enquanto a nossa visão está aqui em cima e a gente passa por um monte dessa gente na rua e muitas vezes com completa indiferença. A gente passa e não consegue ver essa gente jogada pelo caminho. E talvez essa realidade, sendo o espinho desse cego, poderia fazer com que ele pensasse que em relação a Deus isso também fosse verdade. Deus não me viu, ou me viu e me ignorou, foi indiferente a mim, de maneira que me permitiu nascer com essa dificuldade, me permitiu nascer cego. Mas o interessante desse momento é que, a despeito da multidão ir e vir, a despeito da multidão ser indiferente àquele cego, o texto faz questão de chamar a nossa atenção para o fato de que Jesus viu.
Não só no sentido de que percebeu a sua existência, mas Jesus lançou a sua visão, o foco da sua visão esteve sobre aquele homem. E a gente vai perceber que Jesus não somente o viu, como se dirigiu a ele. Não somente se dirigiu a ele para expressar alguma palavra de consolo, mas já havia um plano no coração de Jesus em relação àquele homem. E aí a gente fala então dessa natureza de Deus. Um Deus que não fica indiferente à nossa realidade. Mesmo que a realidade de dor seja tão gritante, querendo nos convencer de que Ele está indiferente. Não. Às vezes a gente não entende por que Ele não impediu. Hoje nós perdemos uma irmã em Cristo, a mãe da Adriana, que vem a ser esposa do nosso. Eles, ambos, a Adriana e o Reginaldo, são membros da nossa igreja, né? O pessoal chama ele de Reizinho. E a mãe dela havia se convertido, estava se preparando, sendo preparada pelo irmão Cleber e pelo Joaquim para ser batizada, mas não deu tempo. Hoje à tarde, devido à enfermidade que ela vinha passando, a sua vida foi ceifada. No momento de dor como essa que os familiares estão vivendo, aqueles que são próximos a ela, muitas vezes a gente quase que é convencido disso, de que Deus não viu, de que Deus ficou indiferente. Mas, amado, o que a gente precisa entender é que a nossa capacidade de compreender Deus e as questões do mundo em que vivemos aqui é muito pequena. Jamais uma realidade dessa de dor pode convencer-nos de que Deus abandonou, ficou indiferente, esqueceu. Porque o nosso Deus, a palavra diz que Ele não cochila, Ele não dorme, não é? Ele está o tempo todo atento. Então o cego, alguém que vivia à margem da sociedade, foi visto por Jesus. O paradigma que fazia acreditar que alguém havia pecado para que aquele homem vivesse aquela realidade de dor, caiu por terra. Nem a sua enfermidade foi produzida para aquele momento, mas aquele momento foi produzido por conta da sua enfermidade, e de maneira extraordinária Jesus manifestou o seu poder. João trata os milagres de Jesus como sinal.